Ela diz assim, ó. Vou te contar um segredo, o segredo da casa amarela. Pode abrir qualquer porta, também qualquer janela. Pode entrar procurar em todo e qualquer lugar, porque vou abrir um segredo que você vai me contar. Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai me contar. Esse é o segredo que você vai desvendar. Qual é o segredo? Hein? A Bíblia? A Bíblia. Uma historinha que está dentro da Bíblia. Isso mesmo, crianças. Vocês são muito inteligentes. Crianças, Deus, quando Ele criou o mundo, Ele fez tudo perfeito. Inclusive vocês que estão aqui. Sabia disso? Ele criou vocês, criou a mim, o papai, a mamãe. Deus criou tudo perfeito. Mas, infelizmente, entrou o pecado no mundo, não foi? E o pecado, ele nos afasta de Deus. Nos cessa Deus, né? E por nossos pecados, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu, se entregou naquela cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não está mais naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz pelos nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando o nome dele. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E quando Jesus ressuscitou, Ele passou 40 dias aqui na terra com seus discípulos. Mas teve um dia que Ele subiu ao céu. Ele ascendeu ao céu. Mas antes dele subir, Ele disse: eu vou, mas eu vou deixar o Consolador. Aleluia. E ali Jesus falou aquilo para os seus discípulos: eu vou para a casa do meu Pai, mas vai ficar o Consolador. Aleluia. Quem que sabe o que é o Consolador? Consola, é isso mesmo. É o Espírito Santo. Quem que conhece o Espírito Santo? Eu vou trazer aqui algo para vocês. Que eu vou explicar para vocês o que é o Espírito Santo através de um ovo. Nossa, tia, um ovo? É, um ovo. Mas lembre que é só uma explicação, tá certo? Só uma comparação para que vocês possam entender o que é a Trindade. Quem que sabe o que é a Trindade? Quem vai para aqui ouvir? Quem sabe? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso mesmo. Eles três são uma só pessoa. E a tia vai explicar aqui através desse ovo, tá certo? Quando a gente vai comer um ovo bem cozido, é gostoso, né? Um ovo cozido, né? A mamãe cozinha um ovo, né? Pra gente comer, né? Mas antes da gente comer o ovo, a gente descasca ele, né? Tritura aquela casca todinha, não é isso? Pra poder comer. E assim é o Espírito Santo, a Trindade. Quando a gente vai comer o ovo, isso aqui é a casca do ovo, né? A gente descasca ele e tritura. Mesmo assim foi o Senhor Jesus, quando Ele foi crucificado naquela cruz. Ele apanhou, Ele sofreu muito pelos nossos pecados. E dentro do ovo tem o quê? A gema, né? A gema, ela faz o quê? Quem que sabe o que a gema produz? Produz o pinto. Isso mesmo, é uma parte muito importante do ovo, né? Que gera a vida. Você gosta só da gema? Tá gostando, né, gema? Crianças, a gema, ela é onde ela dá a vida. E a gema
representa Jesus. Tá certo? E depois da gema vem o quê? A clara. Isso. E a clara do ovo, ela representa o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele une todos os três. Tanto a casca do ovo, como a gema. A casca do ovo é Deus. A gema, ela representa Jesus. Foi Jesus que deu a vida por nós, porque a gema é muito importante. Né? E Jesus representa Jesus que deu a vida por nós lá nos nossos altares. E a clara representa o Espírito, porque ele junta os três, que representa a Trindade. E qual é a Trindade? A Tia já falou aqui, qual é a Trindade? Vamos repetir de novo, o que é a Trindade? Isso é muito importante que vocês não esqueçam, tá certo? Mas o Espírito Santo, crianças, ele representa por 7 símbolos, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, certo? O Espírito Santo, ele representa também a água. Quem é que não precisa da água, né? A água é muito importante na nossa vida, não é isso? Sem a água nós morreremos, não é? E nós temos que beber da água. E essa água que eu estou falando aqui nesta noite é a água que representa o Espírito Santo. Quando a gente bebe dessa água, a gente não mais se sente. Não aquela sede, quando a gente bebe a água da torneira, né, da caixa, a gente fica com mais sede. Mas essa água que eu te apresento nesta noite é o Espírito Santo. Quando a gente bebe dessa água, nunca mais a gente sente sede. Ao contrário, a nossa sede é que cada vez mais a gente procure buscar mais a Deus. Que a gente procure mais e mais buscar o Espírito Santo nessa vida. A água, ela representa, o Espírito Santo também representa a água nas nossas vidas. O que será mais? Quem é que pode sentir o vento? Eu estou sentindo o vento aqui, né? Do ventilador. Mas vocês estão vendo ele? Não, né? A gente não pode sentir o vento, ver o vento. A gente sente ele, não é assim? Assim também é o Espírito Santo. A gente não pode ver ele, mas a gente pode sentir. Vem cá, criança. Vem cá, aqui. Eu vou pedir a Jó para soprar. Aqui, tá certo? Sopra aqui, Jó, desse por aqui, ó. De novo. Vocês viram já soprando? Não, né? Porque a gente não vê, mas a gente pode sentar, meu amor. Mas a gente sente. Assim é o Espírito Santo de Deus. A gente não pode ver, mas a gente pode sentir. E ele está aqui nesta noite, crianças. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O que será mais que a gente pode falar sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele representa o quê? Aleluia. O fogo. O fogo que queima os nossos pecados, né? O fogo do Espírito Santo. E quando a gente sente, dá vontade de sair correndo, sair pulando na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele também representa o fogo. E este fogo está aqui nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que a tia falou aqui sobre o fogo? Ele queima o quê? Os pecados. Queima a pé também, se os pecados, né? Queima os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. O que mais o Espírito Santo pode representar? O que você acha dessa aqui? Barro? Azeite. O Espírito Santo também, ele é representado como azeite. Nos tempos antigos, né, o azeite, ele servia para ungir os reis, como ungiu Davi, como ungiu o rei Saul. E hoje, eu quero mostrar para vocês que o Espírito Santo, ele também é um azeite. E a gente não pode viver sem esse azeite nas nossas vidas.
A gente tem que encher as nossas lambarinas para que a gente possa estar sempre com a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Que vocês nunca esqueçam disso, crianças. Que vocês possam estar sempre com o azeite do Espírito Santo. Aleluia. E o que mais a gente pode falar sobre o Espírito Santo? O que será que é isso aqui? Uma medalha? Não, peraí, é o lixo do sofá. O quê? Não. Isso aqui é um selo. O Espírito Santo, ele representa o selo nas nossas vidas. Antigamente, quando a gente mandava uma carta, a gente sempre colocava um selo. Papai e a mamãe aqui conhecem. Por que o selo? Porque o selo, ele significava que aquela carta tinha um dono, tinha sido enviada por alguém. Então era um selo de segurança. As pessoas que criam animais, eles marcam seus animais, seus gados com selo. Significa que aquele gado, aquele animal, ele tem um dono. E assim é vocês, crianças. Vocês têm um dono. E esse dono é o Espírito Santo. O Espírito Santo que selou cada um de vocês. O Espírito Santo selou cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a diferença. Tia, mas eu sou diferente. Não, você não é diferente. Você tem um dono. E esse dono é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então esse selo, ele representa o Espírito Santo. E você, pequena, é selado pelo Espírito Santo. Você está aqui porque Deus selou você com o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um dom de vida. Crianças, não permita que o mundo venha confundir a mente de vocês. Papai e mamãe, abra os olhos, porque o mundo está aí, oferecendo tudo que não presta para as nossas crianças. As telas do celular estão acabando com a infância das nossas crianças. Muitas vezes a gente vê, mesmo na igreja, crianças com celular na hora do culto. Aqui não acontece isso, eu tenho certeza disso. Mas eu quero dizer algo para vocês. Não importa o que o mundo tenha levado para vocês, seja a imagem de celular, que eu sei que é isso que está acabando com a nossa infância, a infância das nossas crianças. Mas lembre que vocês estão selados pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. E nunca esqueça, eu sou escolhido do Espírito Santo. Eu sou o escolhido de Deus. Eu tenho a marca do Espírito Santo, que é o selo de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que será isso aqui também? Pássaro do Espírito Santo. A Bíblia fala, quando Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pássaro, em forma de uma lua. Né? E aqui está ela, representando o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E louve a Deus, criança, porque o Espírito Santo de Deus está passeando sobre vocês nesta noite. Aleluia. Quando Jesus foi batizado, naquele rio Jordão por João Batista, desceu sobre o Senhor Jesus o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele representava uma pomba, né? Uma pombinha que representa o Espírito Santo de Deus. Mas para que o Espírito Santo de Deus habite em nossas vidas, crianças, nesta noite eu quero te apresentar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele habita em casa suja? Não. Né? Ele não habita em casa suja. Em casa de criança que gosta de brigar. Ele habita no coração de criança que gosta de brigar? Não. O Espírito Santo de Deus, ele não habita em casa suja. O Espírito Santo de Deus, ele não habita numa casa desarrumada. Não. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar, fazer morada, um coração limpo. Um
coração puro. Louvado seja o nome de Jesus. E é o coração de vocês, crianças, que são um coração puro, sem maldade, sem pecado. É onde o Espírito Santo de Deus quer habitar. E eu convido você nesta noite para abrir o seu coração e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito Santo. Faz morada no meu coração. Mas para isso, seu coração tem que estar assim, ó, limpinho. Quem que está com o coração limpo hoje para Jesus? Glória. Aleluia. Você sabe o que é o Espírito Santo? Já falou aqui, né? Vamos ver o que o Espírito Santo é? Ele é o nosso Consolador. Muitas vezes a gente se ajoelha. Isso serve mais para o papai e a mamãe. A gente passa por aquelas lutas, que a gente se ajoelha à noite ou qualquer hora e a gente não consegue nem orar. Só conseguimos chorar. Mas o Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Mesmo que a gente não abra a nossa boca, o Espírito Santo, ele nos ouve com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Lá em João 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Louvado seja Deus. Às vezes a gente está até tristinho, mas o Espírito Santo vem e nos consola. Consola o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que o Espírito Santo é também? Ele é nosso orientador. A palavra do Senhor diz, lá em João 16, versículo 8: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é o nosso guia moral e espiritual. Sua função como orientador inclui duas principais coisas. Sabe o que? Para o mundo, ele convence do pecado. Louvado seja Deus. Para nós crentes, ele nos consola. Aqueles momentos que a gente está triste, como a tia falou. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente também quer fazer coisas erradas, mas o Espírito Santo, ele nos orienta a não fazer coisa errada. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. E ele fica triste quando a gente faz algo errado. Ele se entristece. Ele se alegra quando a gente está alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele é o nosso amigo. Aleluia. E sabe o que o Espírito Santo é também? Intercessor. Quando a gente ora, o Espírito Santo, ele nos ouve. Aleluia. E a palavra do Senhor diz em Romanos 8 e 26 que a função do Espírito Santo diretamente, ele liga interiormente e completa a ideia. Quando a gente pede ajuda, fala as nossas ações. Intercessor é falar da ação que fala por nós. Ele leva as nossas orações ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é o Espírito Santo é mais, criança? Ele é sensível. O que é ser sensível para você? Delicado. O que é mais? O que é ser sensível? Aqui tem uma lágrimazinha, não tem? Quando ele chora. Isso mesmo, quando eu falei. O Espírito Santo, quando a gente chora, ele chora também. Quando a gente está triste, ele também fica triste. Quando a gente peca, ele fica triste. Aleluia. E ele é sensível. O que será mais que o Espírito Santo é? O que é mais? E aqui diz o quê? Ele é o nosso ajudador. Aleluia. Quando a gente precisamos do Espírito Santo, ele está disposto a nos ajudar, a nos orientar a não fazer coisas erradas, a nos orientar a andar por caminhos certos, a nos ajudar a não pecar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O
que será mais que o Espírito Santo é? Quem é que me diz? Terminou, não foi? O Espírito Santo é o nosso aleluia. E eu convido você, criança, nesta noite, a pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, seja meu amigo nesta noite. Não me deixe. Eu convido vocês a ficar de pé. Eu convido você para orar. Você vai fechar os seus olhos. Não vai conversar com seu amiguinho da esquerda, nem da direita, nem vai ficar achando graça, tá certo? Você vai fechar os seus olhinhos e vai abrir o seu coração agora para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele está aqui nesta noite. Aleluia. E ele quer ouvir a sua voz. Ele quer encher você nesta noite. Então você vai fechar o seu olhinho, não vai conversar e nem vai ficar achando graça. Tá certo? Você vai fechar os seus olhinhos. E deixe o Espírito Santo falar com você nesta noite. Se você sentir vontade de chorar, você vai chorar. Se você sentir vontade, aleluia, ele fala em língua estranha, pode falar. Porque o Espírito Santo ele está aqui nesta noite. Aleluia. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo te tocar nesta noite. Aleluia. Porque ele está aqui nesta noite. Aleluia. Não pode começar. Feche seus olhos. Feche seus olhos, Deus. Eu sou apenas uma criança. Mas o Espírito Santo ele está aqui, ele é teu amigo. Os pais também que desejam interceder pelos seus filhos. Buscar Deus, não fique sentado. Fique de pé, esperando a presença de Deus que está aqui neste lugar. Intercedendo pelo seu filho que está aqui. Não fique sentado, não. Nós estamos no culto para adorar a Deus junto com os seus filhos. Da criança que sai o perfeito louvor, a perfeita adoração. Abra o coração seu que está aqui também, da mãe, do pai, para interceder pelo seu filho. Estenda as suas mãos pelas crianças que estão aqui. Se você tem a autoridade de Deus, se você tem orado ao Senhor, não temas, estende a sua mão. Amém. O departamento que tem orado, que tem passado o mês de oração, não só na igreja, mas no nosso quarto, onde só Deus sabe. Amém. Que o Senhor venha fazer presente na vida das crianças. O melhor presente que Deus tem para nos dar não é um arroz, não é um feijão, não é uma pipoca. É a presença de Deus. Festa de criança da igreja, nós estamos para encher as crianças da presença de Deus.